Oi, pessoal. Então, agora a gente vai dar sequência ao nosso curso. E nessa segunda aula, nós vamos conversar sobre as fases do solo. Essa aula ela vai estar dividida em 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos conversar sobre a fase sólida. No segundo, nós vamos falar sobre a fase líquida. E no terceiro vídeo, e último, nós vamos falar sobre a fase gasosa. Aproximadamente 50% da composição do solo, ela vai ser constituída pela fração sólida, né? Desses 50%, a gente tem mais ou menos 46% na forma de minerais e 4% na forma de matéria orgânica, tá? Isso pode variar, né? A gente tem alguns solos que são orgânicos, então eles têm um conteúdo bem mais alto de matéria orgânica do que esse que a gente está comentando aqui, assim como a gente tem o contrário também, né? E um grande exemplo disso são os solos de cerrado, e eles raramente vão chegar nesse patamar aí de 4% de matéria orgânica. A gente gira em torno de 1 e alguma coisa, geralmente, tá? Mas, de forma geral, né, se a gente for pensar em termos dos solos do mundo, essa seria uma proporção bem comum da gente encontrar. E os outros 50%, o que a gente vai ter? Nos outros 50%, a gente vai ter poros, né? Então, a gente vai ter poros que vão ser constituídos pela fase líquida e pela fase gasosa. É importante a gente ter em mente que essas duas fases, elas mudam, né? Então, se acabou de chover, por exemplo, a gente tem quase a totalidade desses 50% saturado com água. Mas, à medida que isso vai secando, a gente vai tendo um aumento da fase gasosa do solo. Então, existe uma flutuação nessas duas fases aqui, mas essa daqui não, né? Ela se mantém mais ou menos uniforme, tá? Às vezes a gente pode ter um pouco menos de 50%, um pouco mais de 50%. Isso depende muito do tipo de partícula que a gente vai ter nesse solo. Isso depende de como é a estrutura desse solo, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente. Nesse momento, o que a gente vai entender é o que tem nessa fase sólida do solo, né? Do que ela é constituída. Qual que é a importância dessa fase sólida, tá? Bom, então, a gente está vendo aí, né, as 3 fases, a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A fase sólida, ela é composta por frações minerais, então, fração argila, fração silt e fração areia, e pela matéria orgânica do solo, né? Essas duas frações aqui são as frações mais importantes quando a gente pensa em termos de retenção de água, quando a gente pensa em termos de retenção de nutrientes pelo solo, né? Essas frações são as frações que vão conseguir segurar mais água, que vão conseguir segurar mais nutrientes. Essas duas frações são importantes também? Claro, elas são, né? Mas ela tem uma importância mais estrutural para o solo. Então, o arranjo dessas 3 frações, ela determina, por exemplo, a porosidade. Então, quanto que a gente tem de poro nesse solo? Vai depender de quanto a gente tem de cada uma dessas frações. E também de como elas se organizam, né? Essa organização dessa fração sólida é o que a gente chama de estrutura do solo, tá? Então, dependendo da porcentagem que a gente tem de cada um e da forma como acontece essa organização, a gente vai ter uma determinada porosidade, uma determinada estrutura nesse solo, tá? A fase gasosa, gente, é de onde as plantas, onde os micro-organismos vão tirar oxigênio para fazer o processo de respiração, né? Que é um processo extremamente importante para a obtenção de energia por esses organismos. E a fase líquida é de onde a planta retira água e nutrientes. Então, a fase sólida, né, representada principalmente pela fração argila e pela matéria orgânica, ela é muito importante para a retenção de nutrientes. É nela que a gente vai ter o nosso estoque de nutrientes. Mas a planta, ela não é capaz de tirar o nutriente que está na fase sólida e absorver. Esse nutriente, ele passa da fase sólida para a fase líquida, e da fase líquida, ele vai ser absorvido pela planta, né? Mas a gente não tem grandes quantidades de nutrientes na solução do solo. O grande estoque de nutrientes do solo, ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui nessa fase sólida. Então, essa fase sólida, ela funciona mesmo como um reservatório, como um lugar de armazenamento de nutrientes e de outros elementos químicos, tá? Para o solo. Enquanto a fase líquida é a fase de onde a planta vai conseguir fazer a extração, de onde a planta vai conseguir fazer a absorção desses elementos.
existe um equilíbrio entre essas duas fases. Então, à medida que a planta começa a absorver esses nutrientes que estão na fase líquida, ou à medida que a gente começa a ter um movimento de lixiviação, né? O que é lixiviação? É a descida dessa água, é a passagem dessa água pelas partículas de solo e a descida dela no perfil. À medida que esses processos vão acontecendo, tanto o processo de absorção pela planta, como esse processo de lixiviação de nutrientes, à medida que isso vai acontecendo, vai tendo uma reposição para essa fase líquida desses nutrientes que foram perdidos. E da onde que vai sair esse nutriente que vai repor a solução do solo? Ele vai sair justamente da fase sólida, tá? Da mesma forma, quando a gente aplica um fertilizante no solo, quando a gente aplica um pesticida no solo, existe um equilíbrio entre a concentração disso na solução e aquilo que vai ficar armazenado na fase sólida, tá? Geralmente a gente tem um estoque muito maior na fase sólida do que na fase líquida. Existe um equilíbrio aí, tá? Que a maioria do nutriente, que a maioria dos poluentes, que a maioria dos agrotóxicos, eles vão estar estocados na fase sólida e que existe um equilíbrio entre o que está na fase sólida e o que está na fase líquida, né? À medida que a gente vai retirando esses elementos da fase líquida, esse equilíbrio é restabelecido, então o que está na fração sólida volta para a solução para ser absorvido, ou para ser lixiviado, ou para ser perdido por processo de volatilização, no caso de nutrientes como enxofre, como nitrogênio, por exemplo, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha melhor, então, né, nessas três frações. Então, a gente tem aí um perfil de solo, e eu queria que vocês já observassem pela imagem que a gente tem aqui a fração sólida, mas a gente tem também, olha aqui, né, espaços, né? Quando a gente aumenta a visão, então, se a gente pegasse esse ponto aqui e aumentasse o que a gente está vendo, o que a gente iria ver é uma estrutura mais ou menos desse tipo, né? Então, a gente vê que tem partículas sólidas aqui, mas a gente percebe também que tem espaços. E são nesses espaços onde a gente vai ter a água e onde a gente vai ter a fase gasosa, né? Se a gente aumentar um pouquinho mais ainda, olha, aqui seriam partículas de areia, né? Então, a gente consegue ver as partículas de areia aí maiores, né? E os espaços porosos aqui, tá? Então, só para a gente ter em mente, a gente precisa ter em mente que o solo tem esse tipo de estrutura. Ele tem uma fase sólida, né? Que é o que a gente vê, né? Mas ele também tem a fase líquida e ele também tem a fase gasosa, né? Que vai estar onde, gente? De novo, vai estar preenchendo os poros do solo, né? Que são esses espaços que a gente consegue observar aqui entre as partículas sólidas. Bom, e da onde que vem isso? Da onde que vem essa fase sólida do solo? Como que a gente chega nessas partículas, areia, silt, argila? A gente chega a partir de uma rocha, né? Então, o solo, no tempo zero dele, ele é uma rocha. E o que é uma rocha? A rocha é um conjunto de minerais. Então, aqui tem um exemplo do granito, por exemplo, né? A gente vê que tem diferentes minerais aqui, né? Então, a gente tem mica, a gente tem feldspato, a gente tem quartzo, né? São os minerais que a gente chama essenciais no caso do granito. O que são minerais essenciais? Para eu ter granito, eu preciso ter quartzo, feldspato e mica, né? Eu posso ter outros minerais? Posso sim. Esses minerais são chamados de minerais acessórios, tá? Mas a gente tem uma aula só sobre isso, então eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, tá? Eu só preciso que vocês entendam que o solo no tempo zero dele é uma rocha, né? Então, o material de origem, o princípio do solo é uma rocha. Essa rocha, ela é composta por minerais, né? Então, cada rocha vai ser composta por um conjunto de minerais. Existem rochas que são monominerálicas, inclusive, quer dizer, ela é composta só por um mineral, tá? E aí, esses minerais que vão compor a rocha, eles variam dependendo da rocha que a gente está estudando, né? E do que são compostos os minerais? Bom, os minerais, eles são compostos por diferentes elementos, né? E aqui a gente tem nessa figura mostrando quais são os principais elementos químicos que compõem as rochas. Então, oxigênio, geralmente mais de 50%, silício, ele é muito comum, né? Então, a grande maioria dos minerais que a gente tem no solo são minerais que a gente chama de minerais silicatados, né? O que é isso? São minerais que têm silício, né? Além disso, a gente tem alumínio, a gente tem ferro, tem cálcio, potássio, magnésio, né? Que são elementos indispensáveis
para a manutenção da vida das plantas. Sem esses elementos, a planta não consegue completar o ciclo de vida dela, sem cálcio, sem potássio, sem magnésio, em outros nutrientes que nós vamos comentar mais para frente também, tá? Então, o solo, recapitulando, ele é formado a partir da rocha. A rocha, ela é composta por um conjunto de minerais, e esses minerais que compõem as rochas, eles são compostos por diferentes elementos químicos, tá? Sendo os mais abundantes oxigênio e silício. Bom, aí a gente está vendo quais são as principais classes de minerais presentes no solo, né? Como eu comentei antes, os minerais silicatados são os minerais mais comuns, né? E dentre os minerais silicatados, a gente tem vários tipos. E a gente vai falar mais especificamente sobre cada um desses tipos mais para frente. Então, neossilicatos, inosilicatos, tá? Grande parte dos minerais que a gente tem no solo, eles são minerais, são filossilicatos, tá? A gente não precisa entender o que é isso agora, não. Alguns exemplos desses minerais silicatados, anfibólios, piroxênios, quartzo, feldspato, mica, né? São exemplos de minerais silicatados, tá? Além dos silicatos, é muito comum a gente ter óxidos, principalmente nós que estamos no Cerrado, a gente tem solos com uma grande abundância de óxidos. Esses óxidos geralmente são de ferro e de alumínio, que são os elementos mais comuns, né? Se a gente olhar de novo nessa figura aqui, olha, a gente vê que ferro e alumínio eles são mais abundantes do que cálcio, do que potássio, né? Que também a gente pode ter também óxidos de cálcio, óxidos de potássio, mas a gente acaba tendo muito mais óxido de alumínio, óxido de ferro, né? Porque são elementos mais comuns para a gente, né? No solo, tá certo? Além disso, nós podemos ter carbonatos, principalmente em solos de regiões mais áridas, onde a gente não teve ainda um intemperismo muito intenso, né? Então, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, sulfatos, que também são bastante solúveis, né? Também são geralmente minerais que a gente vai encontrar mais em solos menos intemperizados, em regiões, então, onde eu não favoreço o intemperismo, né? Quais são as regiões onde a gente não favorece tanto o intemperismo? São aquelas regiões que, por exemplo, tem uma temperatura mais baixa, né? Então, a velocidade das reações acaba sendo mais lenta, porque a temperatura é mais baixa. São aquelas regiões onde a gente não tem uma abundância de água muito grande, então, regiões mais áridas, né? Para a gente ter reações químicas, a gente precisa ter água. Eu não tenho como ter reação química sem ter a presença de água, né? Então, essas regiões que são mais áridas, que são mais frias, elas acabam tendo um processo de intemperismo menos intenso. E aí a gente acaba tendo uma maior quantidade daqueles minerais que são mais solúveis. À medida que o intemperismo avança, à medida que os solos se tornam mais velhos, né, a gente acaba tendo minerais que têm uma solubilidade mais baixa, certo? Fosfatos também a gente pode encontrar, né? Fosfato de cálcio, fosfato de ferro, fosfato de alumínio. Geralmente os dois últimos em solos um pouco mais intemperizados e os fosfatos de cálcio geralmente em solos menos intemperizados, né? E outros minerais amorfos, né, como estão descritos aí, são tipos bastante comuns que não são nenhum desses outros 5 tipos que a gente comentou antes. O que são minerais amorfos? Minerais amorfos são minerais que não têm uma estrutura bem definida, né? A gente vai ver isso na aula sobre rochas e sobre minerais. Então, alguns minerais, eles têm a estrutura muito bem definida, eles têm unidades que se repetem. Da mesma forma que a gente tem células que se repetem, que, né, carregam conteúdos semelhantes, a gente também tem, nos minerais, unidades que se repetem, né? Que é chamada de célula unitária. Então, os minerais amorfos, eles não têm tão bem definido essa repetição de células unitárias, tá? E isso faz com que eles sejam geralmente mais suscetíveis ao intemperismo, né, do que aqueles minerais que têm uma estrutura mais bem definida. Eles geralmente eles acontecem no solo revestindo outras partículas, então vem por cima de uma argila ou por cima de um grão de areia, tá? Eles vão estar geralmente na fase sólida, mas é muito comum que eles venham na forma de revestimento.
Bom, eu já disse para vocês, né, que os silicatos, eles são os mais comuns. 92% da crosta terrestre, ela é composta por minerais silicatados. E desses 92%, né, 62% são tectosilicatos, que são silicatos, como a gente vai ver mais para frente, que são menos suscetíveis ao intemperismo. Eles têm uma estrutura, né, eles têm um tipo de conformação que torna mais difícil para esses minerais sofrerem intemperismo. Então, eles acabam permanecendo mais, né, eles perduram mais no solo pela dificuldade de serem temperizados. Bom, a gente comentou, né, já que as rochas, elas são compostas por minerais. Se vocês olharem nessa figura, a gente está vendo aqui um granito, né? O granito é composto por quartzo, que são essas partes claras, feldspato também, né? Essas partes mais claras, e as micas, que são essas partes mais pretas que a gente está vendo aqui, tá? Então, e a gente percebe que existe um padrão, né? Então, eles se repetem numa determinada configuração, tá? A gente tem aqui representado, isso aqui é um esquema, como se fosse a rocha, a gente tem aqui representado 3 minerais, né? Então, o verde é um mineral, o amarelo é outro, o branco é outro, e eles formam estruturas que vão se repetindo dentro da rocha. Algumas vezes a gente consegue ver essa repetição desse padrão, né? No caso do granito, por exemplo, a gente consegue ver esse padrão de repetição. A gente vê que existe uma certa uniformidade. Não é muito, não, né? Claro que tem manchas que são diferentes e tudo, mas existe um certo padrão. Quando a gente olha, e isso é perceptível, a gente consegue ver os grânulos dos minerais a olho nu. Existem rochas que a gente não vai conseguir ver esses minerais. É o caso do basalto, por exemplo. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, né? Num primeiro momento, então, quando essa rocha ela começa a sofrer o intemperismo, o primeiro intemperismo que ela vai sofrer é o intemperismo físico. O que é o intemperismo físico? O intemperismo físico, gente, é a fragmentação, né? Então, a gente tem essa rocha se fragmenta em frações menores, né? E o que a gente vai ter nessas frações menores? A gente vai ter os minerais, né? Então, aqui, nesse processo, percebam que nesse processo a gente não tem uma mudança da estrutura dos minerais, a gente não tem uma mudança em termos de nutrientes, em termos de composição química desses minerais. A única coisa que a gente tem aqui é uma fragmentação. Então, é como se isso daqui tudo fosse partido, né, em pedaços menores. Mas eu ainda vou manter a estrutura, eu ainda vou manter a composição química, tá? Isso é o intemperismo físico. Ele leva à redução do tamanho das partículas, ele leva à fragmentação. Nesse processo, a gente pode ter a formação da fração areia do solo. Então, a fração areia do solo, ela geralmente é formada mesmo por processo de intemperismo físico, tá? E na fração areia, então, a gente vai conseguir encontrar aqueles minerais que estavam presentes na rocha e que são chamados de minerais primários. Por que minerais primários? Porque são os minerais que compõem a rocha, tá? No solo, esses minerais vão ser encontrados, então, na fração areia. À medida que a gente vai tendo temperatura, à medida que a gente vai tendo umidade, esses minerais, né, depois de passar por esse processo de fragmentação, que é ocasionado pelo intemperismo físico, esses minerais vão sofrer intemperismo químico, né? Eles vão sofrer processos de dissolução, eles vão sofrer processos de oxidação, de redução. Nós vamos comentar um pouco melhor sobre esses processos mais para frente. Por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam? Que esses minerais, que são chamados minerais primários, né, que vão estar no solo lá na fração areia, eles podem dar origem a outro tipo de mineral. Então, a gente tem o intemperismo desse mineral, né? A gente tem uma reação química acontecendo aqui. Nessa reação química, eu posso dissolver completamente esse mineral e liberar os elementos químicos que compõem ele em solução. Então, esse esqueminha está mostrando isso. A gente tem um mineral primário, que é sólido, né? Está na fase sólida, na fração areia. Ele sofre processo de dissolução.
libera íons em solução, então libera cálcio, potássio, isso vai depender muito do que ele vai liberar, depende muito de quem é o mineral primário, né? Mas poderia ser cálcio, potássio, silício. Ele libera esses íons em solução, esses íons se recombinam e precipitam, formando um novo mineral, que vai ser chamado de mineral secundário, tá? Então, fase sólida, fase líquida, tudo se dissolve, fica na fase líquida, eles se recombinam e formam de novo uma fase sólida. Só que essa fase sólida agora, ela vai compor a fração argila do solo, né? Então, no processo de intemperismo do mineral primário, de intemperismo químico do mineral primário, a gente vai ter a formação do mineral secundário. E isso pode acontecer de duas formas, né? Isso pode acontecer pelo que a gente chama de dissolução congruente, né? O que é a dissolução congruente? A dissolução congruente é quando esse mineral se dissolve, libera íons em solução, esses íons se recombinam e precipitam, formam uma nova fase sólida, tá? Então, a partir da fase líquida, a gente tem a precipitação de uma nova fase sólida. Mas também a gente pode ter a formação desse mineral secundário de uma outra forma, que é chamada de dissolução incongruente. O que é a dissolução incongruente? Esse mineral primário vai sofrer intemperismo, vai liberar íons em solução, mas ele não vai sofrer dissolução completa. É como se uma parte desse mineral formasse um novo mineral, né? E esse novo mineral vai ser um mineral secundário que vai estar na fração argila. Então, o mineral primário, ele dá origem a um outro mineral, que é chamado de mineral secundário, tá? O mineral primário, fração areia, o mineral secundário, fração argila. E isso libera íons em solução. Então, professora, então, à medida que o intemperismo avança, a gente vai ficando com solo mais argiloso? Sim, tá? Se você pegar o mesmo solo e você comparar ele no início do processo de intemperismo, ele vai ser mais arenoso do que ele vai se tornar à medida que o intemperismo avançar. Por quê? Porque à medida que o intemperismo avança, a gente vai tendo a dissolução desses minerais primários que estão na fração areia e vai tendo a formação de uma nova fração do solo, que é a fração argila do solo, tá? Se a gente estiver numa região que a gente não tem intemperismo químico, ou que a gente tem muito pouco intemperismo químico, o que vai acontecer? A gente vai ter a fragmentação, né, que é ocasionada pelo intemperismo físico, mas a gente não vai ter a formação da fração argila. Então, numa região muito árida, onde a gente não tem água, por exemplo, né, a gente tem intemperismo físico? Tem, porque o intemperismo físico ele é ocasionado principalmente pela variação de temperatura, né? Cada um desses minerais que estão aqui, olha, eles contraem e expandem, eles têm uma determinada capacidade de contrair e expandir, né? Que é diferente. Então, esse contrai e expande diferente desse, que contrai e expande diferente desse. Agora, imaginem vocês, todos esses minerais dentro da rocha, expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. Ah, mas por que eles expandem e contraem? Porque a gente tem uma variação de temperatura. Então, quando a gente tem essa variação de temperatura, né, quando aumenta a temperatura, eles expandem. Quando reduz a temperatura, eles contraem. E a gente fica nesse processo de expande, contrai, e vai criando fendas, né, nessa rocha. Tá? E por essas fendas entram raízes, que vão também contribuir para esse processo de intemperismo físico, né? Enfim, a gente vai levando aí a ruptura dessa estrutura e a formação da fração areia, né? A redução do tamanho das partículas, formando a fração areia, que é composta exatamente pelos mesmos minerais que a gente tem na rocha de origem, que são chamados minerais primários, tá? O intemperismo químico, né? Então, quando a gente está em ambientes que tem água, esse mineral primário vai sofrer intemperismo e vai levar à formação de minerais secundários. Em que velocidade que isso vai acontecer? Bom, gente, em que velocidade que isso vai acontecer vai depender de vários fatores, tá? Vai depender, por exemplo, do clima, né? Então, qual que é a temperatura do lugar? Quanto mais alta for a temperatura, mais rápido vai ser esse processo de intemperismo químico, né? Quanto que eu tenho de água? Quanto que chove nesse ambiente? Quanto mais água passar pelo solo,
mais intemperismo químico, né? Quem que é o material de origem? Isso é uma outra coisa que é muito importante. Então, existem minerais primários que são muito mais resistentes ao intemperismo do que outros. O quartzo, por exemplo, ele é extremamente resistente ao intemperismo. Quando a gente tem solos que tem muito quartzo, é comum que esse solo seja mais arenoso. Quer dizer, eu parei na fração areia, né? Eu não vou ter esse intemperismo levando tanto à formação da fração argila, tá? Mas não se preocupem com isso por enquanto, porque isso é o tema da aula, fatores e processos de formação do solo, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente no nosso curso. Então, só para recapitular, né? A gente tem o intemperismo físico, reduz os grânulos, formando a fração areia. A gente tem o intemperismo químico, que vai sair da fração areia e levar à formação da fração argila. E isso pode acontecer de duas formas diferentes. Dissolução congruente, eu tenho a dissolução total do mineral. Esse mineral vai liberar íons em solução, esses íons vão se recombinar e formar uma nova fração sólida, fração argila, tá? Outro processo, dissolução incongruente. Mineral primário, fração areia, vai sofrer processo de dissolução, mas essa dissolução não vai ser total, né? Eu vou perder alguns nutrientes, vou liberar alguns nutrientes daqui, mas ainda vai restar uma fase sólida, né? Que se assemelha um pouco a essa fase aqui, tá? A esse mineral aqui. Mas é diferente. Teve uma perda, geralmente uma perda de silício, né? Às vezes a gente tem um processo de oxidação do ferro, perda de potássio algumas vezes, saída de cálcio, enfim, tá? Tem uma série de coisas que podem acontecer aqui, coisas que levam a uma mudança da composição química, uma mudança estrutural, né? E vão levar à formação de uma nova fração argila. Então, nesse processo aqui, a gente sai de uma fração sólida e forma uma nova fração sólida menor, né? A gente sai de uma fração areia e forma uma fração argila, sem ser pelo processo de recombinação de íons, né? Esse daqui perde uma parte, vai para a solução e o que sobra vai formar o mineral secundário, tá? Então, são esses dois tipos de processo que a gente tem de formação de fração argila. E só para ficar muito claro, né, para vocês terem muito bem gravados na cabeça de vocês, lembrem-se, mineral primário, fração areia, né? Como está mostrando aqui no slide, minerais secundários, fração argila. E a fração silt? Bom, a fração silt, gente, é uma fração de transição, tá? Só um detalhe, de novo, quando a gente fala areia, silt e argila, nós estamos falando de tamanho de fração. Nós não estamos falando sobre, não é um parâmetro que fala sobre o que eu tenho ali. Então, eu tenho argilas que são óxidos, eu tenho argilas que são chamadas de 2:1, a gente já vai falar sobre elas. Eu tenho argilas que são chamadas de 1:1, né? Eu estou falando sobre um tamanho de fração. Quando eu falo areia, de novo, também, mesma coisa, eu estou falando sobre um tamanho de fração, tá? O que eu posso ter na fração areia? Eu posso ter vários tipos de minerais primários. Quartzo, feldspato, mica, hornblende, a gente tem uma série de minerais que a gente pode encontrar aqui, né? E a fração silt é a mesma coisa, né? Minerais secundários, que são aqueles minerais formados a partir dos minerais primários, vão estar na fração argila. Minerais primários, que são aqueles que se originaram da rocha, vão estar na fração areia, e a fração silt é uma fração geralmente mais transitória, né? Ela é mais instável, ela tende a sofrer processo de intemperismo, né? E a gente tem alguns minerais que não sofrem muito intemperismo e ficam na fração areia, eles ficam formando a fração areia. Então, a gente pode ter solos, quando a gente tem muito quartzo, por exemplo, né? Que é um mineral muito resistente a esse processo de intemperismo químico, ele sofre intemperismo físico com facilidade, mas ele não sofre intemperismo químico com facilidade. Se a gente tiver um solo muito rico em quartzo, a gente pode ter um solo bastante arenoso, mesmo estando no cerrado, né? Então, a gente tem no cerrado regiões que são muito arenosas, mesmo estando num lugar que o intemperismo é muito facilitado, né? Nós vamos comentar sobre isso mais para frente. O Cerrado é uma região no Brasil que tem muitas condições favoráveis ao intemperismo. Mas mesmo nessa região, a gente pode achar solos arenosos, quer dizer, solos ricos em minerais primários. Por que isso vai acontecer? Porque o mineral primário que compõe esse solo é um mineral que
é muito resistente ao processo de intemperismo, né? Mas eu posso ter também os minerais, que são muito suscetíveis, né? E aí a gente vai facilitar com isso o processo de intemperismo químico, a formação da fração argila, né? A fração silt é uma fração de transição, é uma fração mais instável. Então, solos muito intemperizados, eles não tendem e nem podem, né? Quando a gente fala da classe dos latossolos, por exemplo, a gente não se admite que esses solos tenham altos teores de silt, porque solos com altos teores de silt são geralmente solos menos intemperizados, solos mais jovens, tá? Bom, só para a gente entender um pouco por que a gente fala que a argila é a fração de retenção de água e de nutrientes. Né? Por que eu comecei o vídeo falando assim para vocês? Olha, gente, a retenção de água e nutrientes ela vai acontecer aqui na fração argila. Né? A fração areia ela não é tão importante para esse processo. Eu quero que vocês observem essas duas figuras. Então, a gente tem dois cubos, né? Aqui, na verdade, a gente tem muito mais que dois, né? A gente tem vários cubos, mas formando um cubo que é do mesmo tamanho do que esse cubo aqui. O que eu quero que vocês observem? Né? Então, isso daqui está representando a fração areia e isso aqui está representando a fração argila do solo. Quando a gente pensa em termos de superfície para absorção de água e nutrientes, né, a água e os nutrientes, as moléculas de água e os nutrientes, eles vão ser retidos na superfície da fase sólida. Né? Observem que enquanto eu tenho aqui, né, essa face, a face de baixo, essa e aquela, aqui eu tenho, além de ter as mesmas faces, eu tenho todas as faces desses quadradinhos que estão aqui, né? Então, olha aqui, todas essas, eu tenho isso daqui, ó, várias vezes, né? Em cada camada dessa daqui, ó, em cada camada dessa daqui, eu vou ter uma área dessa daqui de novo. Em cada camada dessa daqui, da mesma forma, eu vou ter essa mesma quantidade de superfície que eu tenho aqui. Então, a gente multiplica muito, né? Quando a gente fragmenta, a gente multiplica muito, a gente tem uma superfície específica muito maior. E é por isso que a fração argila ela é tão importante quando a gente está falando de retenção de água, de retenção de nutrientes, porque ela tem uma superfície específica muito mais alta do que a areia, né? E do que o silt também. Então, se a gente olhar aqui, olha, a gente consegue ver isso. Lembra que eu disse para vocês, gente, quando a gente fala areia, silt e argila, a gente está falando de tamanho de frações, né? Então, a fração argila é tudo que é menor do que 0,002 milímetros. A fração silt é tudo aquilo que está entre 0,05 e 0,002. Né? E a fração areia é tudo aquilo que é maior do que 0,05, né? E que é menor ou igual a 2 milímetros, tá? Então, a gente subdivide muitas vezes em areia grossa e areia fina, né? Mas a gente pode dizer simplesmente que a fração areia ela vai aí de 0,05 até 2 milímetros, tá? E olha o que acontece com a área superficial específica, né? O que é a área superficial específica, gente? A área superficial específica é quanto que a gente tem de metro quadrado por grama, né? Então, se a gente pensar nesse exemplo aqui, olha, aqui eu tenho 1 grama e aqui eu tenho 1 grama. A gente pode estabelecer que eu tenho 1 grama em cada um deles. Mas quem que tem mais metro quadrado de superfície? Isso aqui tem muito mais, né? Porque, como a gente comentou antes, além de eu ter essa face que está aqui, olha, essa parte que está aqui, que é igual a essa daqui, eu vou ter ela vezes, né? Muitas vezes aqui, ó, tá vendo? Cada fatia, né, dessa aqui, vamos dizer assim, vai ter essa mesma face. E vai ter essa muitas vezes, e vai ter essa muitas vezes, e vai ter essa muitas vezes. Então, isso multiplica muito, isso aumenta muito a área superficial específica da fração argila, né? E isso vai fazer com que ela tenha uma capacidade, então, de retenção de água, de retenção de nutrientes muito mais alta, né? Por que a gente tem essa variação tão grande de área superficial específica da fração argila? Bom, isso a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente tem uma diferença, eu gosto de falar assim, existem argilas e argilas. Argila não é tudo a mesma coisa, né? Existem argilas, gente, que tem 150
de capacidade de trocar cátions. Não se preocupem em guardar esse número, só percebam a diferença para o número que eu vou falar agora. Existem argilas que têm 4, quer dizer, eu tenho então argilas que têm 150 e argilas que têm 4, é muita diferença em termos de capacidade de trocar cátions. E muito dessa diferença vem pela diferença de área superficial específica dessas argilas. E nós vamos entender daqui a pouco por que a gente tem essa diferença. Bom, nessa figura, a gente consegue ver um pouco do que vai acontecendo à medida que o intemperismo vai avançando. Então, a gente vai saindo, né, dos minerais primários, que são aqueles minerais que compõem as rochas, e vai tendo a formação dos minerais secundários, vai tendo o intemperismo químico, né, e formação dos minerais secundários. Existe uma certa sequência lógica de formação desses minerais. Não que vá acontecer sempre essa sequência, e nem que sempre precise passar por uma sequência para chegar no final, tá? Então, percebam que, por exemplo, ó, aqui a gente está saindo daqui, passando a vermiculita, esmequitita, caulinita e óxido. Mas pode acontecer também da gente sair direto daqui e formar óxido. Sair direto daqui e formar caulinita, tá? Então, essa é uma sequência que nós vamos comentar sobre ela o semestre todo, né? É muito diferente, um solo que tem vermiculita e esmectita, ele é muito diferente de um solo que é muito rico em óxido e caulinita, né? Essas argilas são argilas que têm uma área superficial específica mais alta, são argilas que têm uma capacidade de trocar cátions mais alta, né? Ao contrário, essas argilas são argilas que têm uma CTC bem baixa e que desenvolvem CTA, né? Então, se CTC é a capacidade de trocar cátions, CTA é a capacidade de trocar ânions, né? O que é a capacidade de trocar cátions? Então, eu tenho uma argila aqui, né? E essa argila tem cargas negativas. Nessas cargas negativas, eu vou ter a retenção de cátions. Então, cálcio, magnésio, né? São íons de carga positiva. Aonde eles vão se reter? Eles vão se reter naquelas argilas que, ao contrário deles, têm carga negativa, tá? Então, essas argilas aqui têm uma alta quantidade de cargas negativas nelas. Ao passo que essas argilas aqui, né, têm a mesma conformação, mas elas têm carga positiva, elas podem ter carga positiva e negativa, na verdade, né? E elas vão apresentar, então, uma maior capacidade de trocar ânions. Se eu estou com carga positiva aqui, isso vai atrair quem tem a carga negativa, tá? Então, é muito diferente o funcionamento, é muito diferente o comportamento desses solos, e a gente precisa conhecer muito bem isso. Gente, isso é tão importante que isso muda a física do solo. A física de solos com esse tipo de argila é totalmente diferente da física dos solos com esse tipo de argila. E o que faz com que haja essa diferença tão grande são essas diferenças de cargas dos minerais, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, à medida que o intemperismo avança, então, a gente vai sair dos minerais primários, vai ter a formação dos minerais secundários, né? É muito comum que isso aconteça numa sequência, né? Então, primeiro eu tenho a formação de vermiculita, essa vermiculita sofre processo de intemperismo químico, né? Processo de dissolução, e a gente tem a formação das esmectitas. Essas esmectitas vão sofrer processo de intemperismo químico, vão perder silício, vão perder bases, né? Bases, lembra, porque quando a gente fala bases aqui na agronomia, né, a gente está falando de cálcio, de magnésio, de potássio, que não são bases para os químicos. Então, essa argila vai perder silício, vai perder esses elementos, vai levar à formação de caulinita. A caulinita vai perder silício, né? Vai perder nutrientes, vai levar à formação de óxidos, tá? Geralmente, daqui para cá, o processo é de dissolução congruente, ou seja, eu tenho a liberação de íons em solução. Esses íons se recombinam e levam à formação de uma nova fase, né? No caso dos óxidos sem silício. Então, de todas as argilas que a gente tem no solo, né? A gente está vendo aí 4 grandes categorias de argila: vermiculita, esmectita, caulinitas e óxidos.
Desses 4 grandes grupos de argila, só os óxidos não são silicatados, né? Então, só os óxidos não têm silício na sua composição, né? E a gente vai entender o porquê disso. Por que que no final do intemperismo eu estou formando minerais sem silício? Ao passo que no começo do intemperismo eu tenho minerais com teor de silício mais alto, né? A gente vai entender tudo isso um pouquinho mais para frente. Só um último comentário nessa figura. Quando a gente fala em vermiculita, quando a gente fala em esmectita, a gente está falando de grandes grupos de minerais, né? Então, eu tenho, dentro de esmectitas, eu tenho vários tipos. Então, Monte Morilonita, por exemplo, é um tipo de esmectita, tá? Mas eu tenho outros, né? Isso é a mesma coisa para vermiculita, caulinita. Então, entendam que isso é o nome dos grandes grupos de minerais secundários, mas que dentro deles a gente encontra variações, né, que vão depender de várias coisas, dentre elas, quem é o mineral primário que deu origem para essa fração argila. Bom, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre uma notação que vocês vão escutar daqui até o final do curso, né, nas aulas de solos. Tá? Dentro das argilas, então, quando a gente sai aqui dos minerais primários que vão compor a fração areia e vai para a fração argila, a gente tem diferentes tipos de estrutura de minerais. E os 3 que a gente vai comentar, né, que são os 3 principais minerais de argila que a gente tem no solo, são os minerais de argila do tipo 2:1, os minerais de argila do tipo 1:1 e os óxidos. Quando a gente está falando de minerais 2:1 e minerais 1:1, nós estamos falando de minerais silicatados. E quando a gente está falando de óxidos, a gente já está falando de minerais que não contêm mais silício. Vamos entender de onde que vem essa notação. Mineral 2:1, mineral 1:1. Vamos começar falando dos minerais 2:1. Bom, gente, os minerais 2:1, eles são compostos de lâminas, né? Então, aqui a gente tem uma lâmina de tetraedro de silício e de lâminas de octaedro de alumínio. Então, isso aqui é uma lâmina de tetraedro de silício, isso aqui também é uma lâmina de tetraedro de silício, isso daqui é uma lâmina de octaedro de alumínio, né? Percebam, então, que a gente tem 2 lâminas de tetraedros para uma lâmina de octaedro, né? Nesse tipo de mineral, nos minerais que a gente chama de minerais 2:1. E o que tem, né? Dentro, o que tem nesses tetraedros e octaedros? Vamos olhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Um tetraedro de silício, ele é composto por um átomo central de silício rodeado por 4 oxigênios, tá? Então, isso daqui é um silício, isso aqui é oxigênio, 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 oxigênio. Percebam que eles dividem, né? Que eles compartilham oxigênios, esses tetraedros. Então, esse oxigênio que está aqui, olha, ele atende esse octaedro e esse tetraedro e também esse tetraedro aqui, né? Isso, a mesma coisa a gente vai ver aqui nessa outra lâmina de tetraedro. E no meio, a gente vai ter uma lâmina de octaedro, que parece um balão, né? Tem essa estrutura aqui, parece um balãozinho, né? E do que são compostos os octaedros, de forma geral? De forma geral, os octaedros são compostos por um átomo central de alumínio, rodeado por 6 hidroxilas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidroxilas, tá? Gente, só atentem ao fato de que nem sempre vai ser o silício que vai estar no centro do tetraedro e nem sempre vai ser o alumínio que vai estar no centro do octaedro. Algumas vezes a gente tem a ocorrência do que a gente chama de substituição isomórfica. O que é isso? É a substituição do silício por um outro elemento químico que é isomórfico. O que é isomórfico? Que tem a mesma forma, né? Que tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? E quem que é esse elemento químico que tem mais ou menos o mesmo tamanho do silício? É o alumínio, né? Então, num mineral, vou pegar um exemplo, né? Uma vermiculita, por exemplo,
eu posso ter 1/4 de todos os tetraedros de silício com substituição de silício por alumínio. E isso tem uma consequência prática muito importante para nós agrônomos. Esse processo de substituição isomórfica, ele vai gerar carga nesse mineral, né? E essa carga, ela vai contribuir para o aumento da CTC do solo, né? Mas a gente vai comentar mais sobre isso mais para frente, tá? Por hora, eu só preciso que vocês entendam que quando a gente fala de mineral 2/1, a gente está falando de minerais que são compostos por 2 lâminas de tetraedros de silício, então são tetraedros de silício que se ligam, né, pelo compartilhamento de átomos de oxigênio, e uma lâmina de octaedro de alumínio, né? O octaedro de alumínio, ele tem um átomo de alumínio no centro e ele é rodeado por hidroxilas. Algumas vezes a gente também pode ter a substituição isomórfica do alumínio na lâmina octaedral. Então, de novo, o que é isomórfico? É que tem a mesma forma. O alumínio sai e entra no lugar dele o átomo de um elemento químico que tem um tamanho, uma forma parecida. No caso, magnésio ou ferro, né? A gente pode ter a saída do alumínio, a entrada do ferro, a gente pode ter a saída do alumínio, a entrada do magnésio. E esse processo também é um processo muito importante para a geração de carga nesses minerais, tá? Esse processo de substituição isomórfica, gente, é o que faz com que os minerais de grade 2/1 tenham uma CTC tão mais alta do que aqueles minerais que a gente chama de minerais 1/1. Bom, e como que uma estrutura dessa, que é composta por 2 lâminas tetraedrais e uma lâmina octaedral, se liga a outra estrutura dessa, né? Ele se liga por meio de íons. Então, a gente tem carga negativa aqui, a gente tem carga negativa aqui, gerada pelo processo de substituição isomórfica. E para neutralizar essas cargas, a gente tem a entrada de íons, no que a gente chama de entrecamada. Gente, só para a gente se situar, eu estou dentro do grão de argila, né? Então, se a gente for olhar para dentro de um grão de argila para entender o que vai ter ali, eu vou ter camadas, várias camadas dessa repetição de lâminas tetraedrais e octaedrais. Então, eu tenho aqui 2 lâminas tetraedrais e uma octaedral, né? Aí eu tenho um espaço, 2 lâminas tetraedrais e uma lâmina octaedral. Vou fazer uma analogia meio simples, mas assim é mais para ajudar vocês a visualizarem. Imagine que isso daqui fosse uma bolacha, né? Aquela bolacha recheada. Então, as lâminas de tetraedros de silício, elas são as bolachas. E o octaedro de alumínio é o recheio, né? Essa lâmina, ela vai se ligar nessa lâmina de baixo, então uma bolacha vai se ligar para outra, né? Então, eu estou dentro do grão de argila vendo o que tem lá dentro. Lá dentro tem várias dessas bolachas. E uma vai se ligar à outra pela diferença de carga. Então, essa carga negativa que é gerada aqui vai atrair íons na entrecamada e esses íons vão manter essas bolachas mais ou menos unidas. Mas percebam, gente, que a união dessa bolacha com essa bolacha por esses íons na entrecamada é muito mais fraca do que a união que a gente vai ter entre tetraedros, né, que estão aqui, tetraedros que estão aqui e octaedros que estão aqui, tá? Então, a força de ligação aqui é mais fraca, mais fácil de ser quebrada. Bom, uma característica muito importante desse tipo de argila é a superfície específica dela. Nesse tipo de argila, eu tenho superfície específica aqui, então eu tenho retenção de íons nas laterais, assim como eu tenho retenção de íons nas entrecamadas, né? De novo, o que são as entrecamadas? São aqueles espaços entre as bolachas, né? Então, eu vou ter a retenção nessa área e vou ter retenção nessa área aqui. Antes da gente passar e comentar um pouco sobre os minerais 1/1, só gostaria de comentar com vocês que alguns minerais do tipo 2/1, eles são expansíveis. É o caso das esmectitas. Então, as esmectitas, elas, da mesma forma que as vermiculitas, elas têm carga negativa, que é neutralizada por íons que vão entrar na entrecamada dela para anular essa carga. E isso é o que faz essa estrutura se manter unida, né? Nas esmectitas, eu tenho um pouco menos de carga negativa, tá vendo? Olha, aqui eu tenho mais carga negativa, aqui eu tenho um pouco menos de carga negativa. O que isso significa?
Isso significa que eu vou ter um pouco menos de cátions na entrecamada. Por quê? Porque a tendência dessa estrutura é ficar em zero, né? Na natureza, as coisas, elas tendem a ser neutras. Então, se a gente tem estruturas com carga negativa, eu vou precisar de alguma coisa ali com carga positiva para neutralizar essa carga. Então, a gente tem a entrada de íons nessa entrecamada para neutralizar essa carga. No caso da esmectita, a esmectita ela tem um pouco menos de carga, então, como eu acabei de dizer, do que a vermiculita. Se ela tem menos carga negativa, ela vai ter menos íons na entrecamada dela. E isso vai fazer com que seja mais fácil dessas bolachas se afastarem, tá? Então, as esmectitas, elas têm a capacidade de expansão e contração, né? Então, são argilas que a gente poderia dizer que elas engordam e emagrecem, né? Elas incham quando está com a presença de água, elas separam as folhas delas e quando a água sai, elas se aproximam novamente, tá? E esse movimento que acontece nas argilas, a gente vai ver mais para frente, ele é importantíssimo para o solo, porque isso vai conferir para o solo um determinado tipo de propriedade morfológica, né? Então, os solos que são constituídos por esmectitas são solos que, quando secos, eles tendem a ter fendas, né? E isso é bastante complicado para a gente trabalhar, né, enquanto agrônomo, porque ela abre fenda quando está seca, mas quando está úmida, essa fenda fecha. Então, esse movimento de abre fenda, fecha fenda, esse movimento, essa movimentação do solo, ela pode levar a um prejuízo muito grande para a raiz da planta, né? Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Por hora, só gostaria então que vocês soubessem que os minerais de grade 2:1, né, os minerais do tipo 2:1, eles são vermiculitas e esmectitas. A vermiculita, ela não é expansível, ela não tem tanto essa capacidade de separação, de engordar e emagrecer, né, de inchar e contrair. E a esmectita tem, já a esmectita tem. Então, solos que têm muita esmectita, eles vão ter essa propriedade também de contrair na época seca e de expandir na época úmida, né? E isso vai dar algumas características morfológicas muito particulares, muito fáceis da gente identificar para o solo. Bom, e esses minerais de grade 2:1, eles têm uma alta superfície específica, né? A gente, só de ser fração argila, a gente já viu que a superfície específica é alta, mas eles têm uma superfície específica mais alta do que os minerais do tipo 1:1. Por quê? Porque eles vão reter íons nessa face aqui e também vão reter íons na entrecamada desse mineral. O que são minerais que a gente chama de minerais 1:1? Minerais 1:1, gente, são minerais que têm uma lâmina de tetraedro de silício, então ele tem a mesma lâmina de tetraedro de silício que a gente está vendo aqui no 2:1. Para uma lâmina de octaedro de alumínio. Mesma coisa que a gente viu aqui, né? Qual que é a diferença aqui? É que foi perdida essa terceira lâmina. Então, o mineral 2:1, ele tem duas lâminas de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. Quando eu passo para argilas do tipo 1:1, eu vou ter uma lâmina de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. E a ligação entre tetraedros de silício, né, e octaedros de alumínio, ela é mais forte do que a ligação de tetraedros de silício com tetraedros de silício, como a gente está vendo aqui na argila 2:1. Qual que é a consequência prática disso para nós? A consequência prática disso, gente, é que essa argila aqui, ela não tem a capacidade de reter água e nutrientes na entrecamada. Ela vai reter água e nutrientes aqui, ó, tá? Nas bordas dela, nas bordas, né? Então, caulinita, loisita, são tipos de minerais 1:1, que vão reter íons nas bordas, não na entrecamada, né? Por quê? Porque essa lâmina tetraedral foi perdida. E com a perda dessa lâmina tetraedral, a gente tem uma formação de uma ligação mais forte aqui entre a lâmina octaedral e a lâmina tetraedral. E essa ligação, né, de pontes de hidrogênio, de ligações de hidrogênio que a gente viu lá, né, na outra aula, ela é uma ligação um pouco mais forte do que a ligação que a gente tem aqui, ó. Tá? E isso vai fazer com que eu não tenha, então, a entrada
de íons nessa entrecamada. Isso vai fazer com que eu tenha uma área superficial específica menor na caulinita do que eu tenho nos minerais 2:1. Um outro ponto que muda muito, né, nós vamos comentar isso mais para frente, é que quando a gente passa os minerais 1:1, aqueles sítios, né, aqueles tetraedros onde teve substituição isomórfica, aqueles octaedros onde teve substituição isomórfica, eles vão sendo perdidos. Então, a gente tem uma quantidade de substituição isomórfica muito menor nesses minerais que a gente chama de 1:1 do que a gente tem nos minerais 2:1. E isso vai mudar bastante a capacidade desse mineral 1:1 de reter água, de reter nutrientes, né? O mineral 1:1, ele retém menos água, ele retém menos nutriente. Por quê? Porque ele tem menos superfície específica, né? A gente não tem íons sendo retidos aqui nessa entrecamada. E 2, eu tenho menos substituição isomórfica, né? Eu tenho pouquíssimos sítios agora de substituição isomórfica, que é um processo de geração de carga, né? Não se preocupem em entender muito bem como que essa geração de carga acontece. Nós temos uma aula só para conversar sobre isso. Só se preocupem em entender agora a diferença entre esses dois minerais. Fazendo nossa analogia da bolacha, é como se eu pegasse a bolacha recheada e tirasse uma delas, né? Imagine se vocês fossem empacotar uma bolacha, um recheio, uma bolacha, um recheio. Eles iriam grudar, né? E aí a gente não ia ter aquele espaço, aquela entrecamada de retenção de nutrientes, tá? Então, essa é a estrutura, essa é a conformação das argilas do tipo 1:1. E os óxidos? Bom, os óxidos, gente, eles já têm uma estrutura diferente, né? Eles têm uma estrutura muito parecida com o octaedro. Então, o octaedro de alumínio, né? Ele tem uma estrutura... Os óxidos, eles têm mais ou menos esse mesmo tipo de estrutura. Eu vou ter um átomo central de alumínio ou de ferro, né, rodeado por hidroxilas, né? O que a gente tem de diferença agora? Bom, se aqui eu tive uma perda de capacidade de reter cátions, de capacidade de trocar cátions, aqui eu tive uma perda maior ainda, né? Então, quando a gente chega no óxido, a gente chega numa argila que tem uma CTC muito menor. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Não se preocupem, de novo, não se preocupem com os números que eu vou dizer aqui. Só observem a diferença entre eles. Argila 2:1, 150, 120 de CTC. Argila 1:1, 20 a 50, esses valores variam de acordo com os autores, tá? Mas é mais ou menos isso. 20 a 50, vai depender um pouco do pH do solo, e a gente vai comentar mais para frente sobre isso. Óxidos, 4 a 7. Né? Então, percebam, 4 a 7, 20 a 50, 120 a 150. Então, é uma redução muito acentuada de capacidade de trocar cátions. Qual que é a implicação prática disso para nós agrônomos? A implicação prática disso para nós é que quanto mais intemperizado o solo vai se tornando, quanto mais eu vou tendo a formação de argilas do tipo óxido, né? Quanto menos argila 2:1 eu tenho, menor vai ser a capacidade do solo de reter água, menor vai ser a capacidade do solo de reter nutrientes. Bom, e por fim, nós vamos conversar sobre a matéria orgânica do solo, né? Então, a fase sólida do solo, ela é composta pela fração mineral, areia, silt e argila, e pela matéria orgânica do solo. Muitas vezes, como eu comentei no início desse vídeo, nós vamos ter aí 1%, até menos, né, de matéria orgânica do solo. Mas esses 1%, às vezes 2% de matéria orgânica que a gente tem, ele é importantíssimo. Por quê? Porque a matéria orgânica, ela tem uma capacidade de reter cátions muito alta, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso. Ela tem uma capacidade de reter cátions muito parecida com aquelas argilas de grade 2:1, com aquelas argilas do tipo 2:1. E então, quando a gente está num solo, né, como a maioria dos solos do Cerrado, que são solos muito intemperizados, que são solos muito ricos em óxidos, caulinita, né? A gente tem uma redução muito acentuada da capacidade de trocar cátions. A gente tem uma redução, então, muito acentuada, né, da capacidade de reter água do solo. E a matéria orgânica, o aumento da matéria orgânica, ele vai devolver para esse solo essa capacidade, né? Então, é por isso que quando a gente está
em áreas mais intemperizadas, a gente fala muito sobre a questão do sistema de plantio direto, né? O que é o sistema de plantio direto? É um sistema onde a gente usa uma cultura de cobertura para aumentar o teor de matéria orgânica do solo, onde a gente não revolve esse solo para não fornecer oxigênio para o micro-organismo fazer o processo de decomposição dessa matéria orgânica, né? Então, com isso, com essa prática, a gente vai, ao longo dos anos, aumentando o teor de matéria orgânica do solo. E, de novo, qual que é a importância prática de aumentar o teor de matéria orgânica desse solo? É aumentar a capacidade dele de reter água, é aumentar a capacidade dele de reter nutriente. Né? Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de matéria orgânica pode ser capaz de reter até 10 gramas de água. Então, é muito importante que a gente tenha teores mais elevados de matéria orgânica, principalmente quando a gente está em solos que têm argilas que perderam essa capacidade, né? Argilas mais intemperizadas, então, que perderam essa capacidade de retenção de água, de retenção de nutrientes. Bom, olha aqui vamos olhar essa tabela para a gente conseguir comparar um pouquinho essas argilas que a gente chama de 2:1, com as argilas 1:1 e com os óxidos e a matéria orgânica. Então, argila 1:1, né? Aqui, olha, eu tinha falado de 20 a 50, né? Esse autor aqui traz de 3 a 15, como eu disse para vocês. Isso varia, tá, gente? Porque são determinações experimentais, né? E uma superfície específica menor. Olha a comparação, vamos comparar essa argila 2:1 com essa daqui e essa daqui. Essa daqui é, como eu comentei antes, né, a multimorilonita, ela é um tipo de esmectita, e aqui a gente tem vermiculita, né? A área superficial específica das vermiculitas e das esmectitas são semelhantes. Então, a área superficial específica lá em cima, por quê? Porque a gente tem a retenção de íons, a gente tem a retenção de água tanto na entrecamada, né, no espaço entre as bolachas, né, vamos falar assim, como a gente também tem nas bordas, né, essa retenção de água e de nutrientes. Ao passo que nessas argilas, que a gente chama de 1:1, a gente só vai ter a retenção nas bordas. A gente não tem a retenção na entrecamada. Então, a área superficial específica é muito menor, né? E isso é um dos fatores que faz com que a CTC seja muito menor quando a gente compara uma argila 1:1 com uma argila 2:1, tá? Mas não é só isso, né? Já falei também sobre a questão da substituição isomórfica, que vai fazer com que essas argilas tenham uma capacidade de trocar cátions aí um pouco mais elevada, né? Quando a gente vai para os óxidos, a gente tem minerais que têm uma alta superfície específica, né? Eles têm. Porém, a gente vai para uma argila que tem uma CTC muito baixa. Eu quero que vocês olhem agora a matéria orgânica. Olha a área superficial específica da matéria orgânica. Né? A matéria orgânica ela é porosa, ela tem tubos dentro dela. Isso favorece a entrada de água, favorece a entrada de nutrientes e favorece a retenção desses componentes. E olha a CTC dela, tá? A gente vai ver mais para frente da onde vem essa CTC, como que é gerada essa CTC da matéria orgânica. Mas o que eu gostaria que vocês se atentassem agora é para a diferença de valor. Então, enquanto eu estou aqui com 2 a 6 de CTC em 1 kg de óxido, eu estou com 200 a 400 em 1 kg de matéria orgânica. Tá? É por isso que a gente fala que, mesmo sendo pouco, mesmo que a quantidade de matéria orgânica do solo seja pequena, quando a gente está em solos muito intemperizados, que são solos muito ricos em óxidos, esse pouco, ele às vezes vai mandar no comportamento desse solo, porque ele vai contribuir muito para a retenção de água e para a retenção de nutrientes. Bom, gente, a gente terminou, né, de conversar, essa primeira conversa sobre a fase sólida do solo. Nós vamos ter aulas específicas sobre ela, sobre o processo de geração de carga, sobre o CTC, sobre como que é a retenção de nutrientes na CTC, sobre o tipo de ligação que é feita, né? Mas, por agora, o que vocês precisavam para entender essa fase sólida, a gente conversou. No próximo vídeo, eu vou vir conversar com vocês um pouquinho sobre a fase líquida do solo.